Fala galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não viu o vídeo passado do qual eu falei sobre os 10 melhores filmes do universo Marvel nos cinemas, vou deixar nos cards no final e também aqui na descrição, então depois de ver este vídeo dá uma olhada no outro também. Mas agora vou falar dos 10 piores filmes dessa saga, lembrando que será do menos pior para o mais desgramento. Estão preparados? Já viu, né? Então já deixa o like e se inscreva no canal. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Em 10º lugar, Homem-Formiga e a Vespa. Esse é um filme decepcionante que não consegue atingir o mesmo nível de qualidade e diversão de seu predecessor, sem contar que ele veio logo depois do maravilhoso Vingadores Guerra Infinita, então as expectativas estavam altas, mas o que recebemos foi um balde de água fria. A história é desinteressante e previsível, e os personagens são um tanto quanto planos. Os efeitos visuais são ótimos, o que já é costume nas produções desse tipo, mas não são suficientes para salvar o filme. O ritmo é meio lento e a direção é tão sem graça que é difícil ficar interessado na ação. Em suma, este filme é uma grande perda de tempo. Claro que somos obrigados a ver para ficarmos por dentro de tudo o que está acontecendo, mas infelizmente é um sofrimento acompanhar até o final. Ah não, aí não. Na 9ª colocação, Homem de Ferro 2. Muitos fãs têm uma visão negativa quando se trata desta sequência. Embora a trama seja interessante e a história seja boa, o filme tem muitos defeitos. Os diálogos são frequentemente forçados e o diretor parece ter dificuldade em equilibrar os momentos de ação e as cenas de drama. Além disso, o filme é muito longo e a edição é às vezes desajeitada. O desempenho de Robert Downey Jr. como Homem de Ferro é brilhante, mas a atuação dos outros atores é muito inconsistente. O vilão é interessante e chato ao mesmo tempo, vai entender. Em geral, Homem de Ferro 2 é um filme divertido, mas não é tão bom quanto o primeiro. De qualquer forma, ele está aqui em 9ª colocação não é à toa. Jesus Cristo! O 8º lugar ficou para Thor. Na época de seu lançamento todos estavam curiosos para ver como a produção iria adaptar o universo do Deus do Trovão, já que trata de temas fantásticos, mas todos sabem que o resultado foi decepcionante. Tudo o que era para acontecer não acontece, o elenco é conhecido, porém os personagens são todos chatos e seus diálogos são bem forçados. O enredo é previsível e as batalhas são desinteressantes. O vilão é horroroso e a batalha final é uma das piores dos filmes de super-herói, sem mencionar todo o visual do filme que não traz nada de especial, é como se o mundo dos deuses fosse apagado e sem graça. A trilha sonora é extremamente repetitiva e enfadonha. Não há nada de novo ou empolgante aqui, portanto, Thor é uma experiência bastante desinteressante. I will end this. Eu tô passada, chocada. Em 7º lugar, Capitã Marvel. Esse é o outro filme que veio logo depois de Guerra Infinita, do qual prometeu apresentar uma das personagens mais importantes e poderosas desse universo, mas o que recebemos foi um filmeco morno e sem força. Enquanto o filme tem seus momentos divertidos, o roteiro é muito previsível e pouco inspirador. A história é fraca e os personagens são pouco desenvolvidos. As performances são banais, e o CGI não tem muito a oferecer. O filme também não traz emoção e não consegue criar uma ligação com os espectadores, é como se fosse uma produção sem alma. Além disso, a trama é muito confusa, e não oferece uma explicação satisfatória para os acontecimentos, e só piora tudo. Um ponto positivo é o uso de alguns efeitos práticos e maquiagem que são bem legais, mas isso não é suficiente para salvar o filme. Not what you think I am. Ei, porcaria, hein? Na 6ª colocação, Thor Mundo Sombrio. E olha o Thor aqui de novo, se aparecer mais uma vez vai poder pedir música no Fantástico. É muito perceptível a diferença de tom nos filmes que ele apareceu, o que prova a inconsistência e o descuido que a produção vinha atento para com o personagem. No primeiro filme ele está mais sério, no primeiro Vingadores ele está mais divertido, já que eles tentaram balancear as coisas, mas não conseguiram, tornando esse filme mais um desapontamento. A trama é confusa e a ação é insatisfatória, com o filme tentando reunir vários elementos em uma única história, mas não conseguindo. O roteiro é tolo e os personagens são planos e sem profundidade. Mais uma vez não conseguiram dar o brilho que um mundo mágico precisaria. Thor Mundo Sombrio é uma versão mais fraca e menos interessante de histórias que vimos antes. Anyone else? Bem louco. Chegamos na metade da lista galera,
Já deixou seu like? Já aproveita e se inscreva no canal para dar aquela força. Dá um trabalho do caramba produzir esses vídeos, então conto com sua colaboração. Em quinto lugar, Homem de Ferro 3. Com certeza um dos filmes mais hipados do universo cinematográfico Marvel por vir logo depois do primeiro Vingadores, mas as críticas que ele recebeu foram bem negativas, e não é para menos, já que é um filme bem decepcionante. Tony Stark é um poço de carisma, e isso ninguém pode negar, já os novos personagens inseridos são muito sem graça, tão chatos que são capazes de tirar a atenção de quem assiste, sem contar que muitas coisas que são relacionadas a eles não acrescentam nada à trama. O vilão é provavelmente o mais sem graça de todos. O roteiro é desequilibrado e confuso, com muita ação desnecessária. O filme também tenta se distanciar muito da trama original, o que deixa os fãs desapontados. O diálogo é previsível e muitas vezes forçado, e a trilha sonora é insatisfatória. No geral, Homem de Ferro 3 é uma decepção e é digno das críticas negativas que recebeu. Já avisei que vai dar merda isso. No quarto lugar da lista, Vingadores: A Era de Ultron. Um filme decepcionante e desconfortável por vários motivos, um deles é sua edição toda cagada que mudam o foco dos acontecimentos deixando o telespectador mais perdido que o Zoro. Os efeitos especiais são desequilibrados, às vezes muito bons e às vezes incrivelmente toscos e a história é confusa e desinteressante. Os personagens também são pouco desenvolvidos e não há nenhuma genuína conexão entre eles, cada um vai para um lado e é isso mesmo. Ultron é um vilão muito interessante, pena que foi muito mal utilizado. Visão é outro personagem introduzido aqui, e também não muito bem desenvolvido. Sorte que ele aparece mais vezes na saga Marvel, aí sim vemos todo o seu potencial. O humor é muito forçado e as cenas de ação são banais e previsíveis, é tudo meio genérico. Também é difícil seguir o enredo, pois tudo acontece muito rápido. É uma pena um filme que reúne os Vingadores estar numa lista de piores, mas fazer o quê? Não entendi foi nada. No pódio, em terceiro lugar, Pantera Negra: Wakanda para Sempre. O primeiro filme solo do personagem é um dos melhores desse universo e um dos favoritos dos fãs, então a expectativa para essa continuação estava nas alturas, ainda mais que havia curiosidade de como os produtores decidiram seguir com a trama já que o ator que interpreta o personagem principal havia morrido há pouco tempo. Mas o que vimos foi um grande passo para trás em relação ao primeiro filme. A história é confusa e desconectada, e muitas das cenas parecem forçadas, como se soubéssemos que estamos vendo um filme, como se a toda hora lembrássemos que aquilo é tudo de mentira, cenários e efeitos visuais. O design de produção como um todo é inspirado, porém muito mal realizado, tirando a imersão de quem assiste. O próprio vilão, que era um dos mais prometidos desse universo, desaponta por sua postura nada convincente e ações que deixam o público um tanto confuso. A direção é muito inconsistente, e muitas das performances atuais não convencem. A trilha sonora não é memorável e não ajuda a contar a história. Com certeza vale o terceiro lugar da lista. Em segundo lugar, Viúva Negra. Não tem como falar dessa produção sem mencionar a injustiça que foi dar um filme solo à personagem depois que ela já havia morrido. Ele foi tão mal planejado que fica nítida a vibe atrasada que ele passa, é como se ele pertencesse à primeira fase da saga, no máximo da segunda, e só foi lançado bem depois. A Viúva Negra é um filme decepcionante, que não consegue viver à altura do hype que gerou. Também consegue nos apresentar um vilão porcamente criado só para cumprir tabela. O roteiro é previsível e cheio de clichês, além de contar com diálogos banais. As referências ao universo Marvel são superficiais e não ajudam a tornar a trama mais interessante. Os efeitos especiais são bons, mas não conseguem salvar o filme. O elenco faz o que pode para tentarem salvar a produção, mas sabemos bem que foram tentativas em vão. Agora parece que piorou. E em primeiríssimo lugar, Thor: Amor e Trovão. Parabéns Thor, pode pedir sua música. O filme solo do personagem anterior a esse, Thor Ragnarok, é bem divertido e a direção é um dos pontos altos. Esses fatores fizeram com que ele fosse muito bem avaliado, então todos estavam muito confiantes com esse quarto filme do Deus do Trovão já que iria contar com o mesmo diretor, mas sabemos bem a cagada em forma de filme que recebemos. O mais decepcionante de todos que não é digno de seu título. A história é bem rasa e chata e coisas não fazem sentido. A trama é desequilibrada, ao mesmo tempo que tentam tratar de temas pesados eles enfiam piadas onde não cabe, piadas muito
muito sem graça, é claro. As cenas de ação são sem brilho e pouco convincentes, e a atuação de Chris Hemsworth como Thor é medíocre. A trama é previsível e a direção é muito ruim. As cenas do mundo de Asgard são um desperdício de tempo e não acrescentam nada à trama. Há momentos que os efeitos visuais são do nível de séries, e isso é uma total falta de respeito para com os fãs. Além disso, o filme não se destaca em nenhum dos departamentos. É uma versão pobre e muito inferior do personagem Thor. Não há muito o que se dizer sobre esse filme a não ser que é um desperdício de tempo. Oh, you flipped too hard, damn it! Que merda, hein? E é isso aí, pessoal. Esse foi o top 10 dos piores filmes do universo Marvel. Deixa o like e se inscreva no canal para dar aquela força. Aproveite e veja outros vídeos do canal. Abraço e valeu!